Olá a você que me escuta. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025 e eu estou aqui retomando uma playlist que eu não deveria nunca ter parado, que se chama Pensamentos e Virtude. E eu aqui busco falar rápida e sucintamente sobre alguns valores bons, virtudes, como o próprio nome da playlist diz, que podem inspirar a você e a mim para que nós possamos ser melhores pessoas e para que possamos conhecer a verdade e, consequentemente, o coração de Deus. Hoje o nosso tema é mansidão. Muitas vezes a gente ouve falar de mansidão e hoje no nosso contexto atual, no momento em que nós vivemos, mansidão é tida muitas vezes como uma espécie de ética contemporânea, né? Que tem a ver com empatia, com respeito, com capacidade de diálogo em ambientes pluralistas, de diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, né? A psicologia mesmo entende a mansidão muitas vezes como uma regulação emocional, né? Como uma não violência em tempos de violência virtual e ou presencial, né? Então, no fundo, hoje a gente vê muito mais a mansidão como uma força interior para a gente lidar com conflitos sem agressividade, sem recorrer à violência, né? Ah, Voltando no passado, a gente tem ali a época do iluminismo, né? Em que o homem ali retomando ah, todo o desenvolvimento, toda a sabedoria grega, né, começa a se focar no racionalismo, né? E isso daí dá lugar a quê? A valorização da razão, da autonomia humana, né? O ideal era o sapere aude, como diria Kant, né? Ousar saber, né? Tomar as rédeas da sua própria vida por meio da sua coragem em decifrar o mundo por meio da sua própria razão, né? Então, a mansidão, nesse momento, ela é vista meio que como uma passividade, não é vista como o valor que o homem iluminista buscava, né, para desbravar o mundo, né? Essa mansidão que eu mencionei hoje, que é contemporânea a nós, nesse momento ela meio que sai de cena, ela contrasta com esse espírito iluminista, né? Ah, e aí a gente pode pegar e voltar um pouco mais no tempo. E nós vamos ver Aristóteles, por exemplo, falando da praotes, mansidão no grego, né? Como se fosse uma virtude, né? Um meio termo entre uma ira excessiva e uma total apatia, né? De maneira que era um equilíbrio que essa pessoa teria para julgar e proceder de forma coerente e correta, não se indignando demasiadamente e nem sendo apático demais, né? Um pouco depois de Aristóteles, a gente vai ter o estoicismo, né? Que via a mansidão como um autocontrole racional, como um autocontrole racional, né? O homem estoico, ele entendia que o homem ele tem que aceitar o seu destino com serenidade, sem lutar contra ele, mas não se deixando levar e tomar pelas paixões, como eles entendiam as paixões, né? Então, nesse contexto de filosofia antiga,
A mansidão, ela estava muito ligada a quê? Ao equilíbrio, à razão, não à submissão espiritual. Mas nós temos uma figura emblemática que rompe com todos esses pensamentos na história, que é a do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ah, em Mateus 11:19, disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. E Jesus tinha autoridade para falar isso, porque ele efetivamente vivia isso que ele estava pregando, né? Ele suportava muita perseguição, provocações, né? E ele ensinava o quê? Ele ensinava não a mansidão como sendo passividade, apatia. Pelo contrário, a mansidão era o serviço ativo em amor, o devolver a afronta com paz, com misericórdia, né? E a não fraqueza, mas uma força controlada, respondendo com paz, serenidade, sabedoria e perdão, né? De maneira que a gente tem tudo isso daí muito claro em Jesus Cristo, né? Então, a gente pode ler, por exemplo, também Jesus em Mateus 5:5, falando sobre os mansos. E os mansos são bem-aventurados. E aqui Jesus não está falando dos mansos com essas duas conotações que eu passei, nesses dois contextos. O da filosofia antiga, o da filosofia moderna. Na verdade, eu falei dois, mas são três, né? Jesus não está falando dos mansos como nesses três momentos históricos, da filosofia antiga, da filosofia moderna e iluminista, e nem da filosofia contemporânea e ou da psicologia. Jesus está se atendo aqui a essas qualidades que ele não só ensinava, mas que ele vivia. Em Provérbios, por exemplo, a gente tem muito claramente isso que Jesus ensinava e vivia. Em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. E quantas vezes Jesus praticou isso daí, né? A tal ponto que em Gálatas 5:23 o apóstolo Paulo vai ensinar, ali falando do fruto do Espírito, ele vai mencionar a mansidão como sendo uma das manifestações, dos desdobramentos desse fruto do Espírito, que é o quê? O resultado de uma consciência liberta e trabalhada por Deus. Qual você vai optar? Por qual mansidão você vai optar? Fica aí o convite de Deus para você, para que você abrace e imite aquilo que o próprio Deus aqui em carne ensinou e viveu. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.